Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Senhor Jesus e para sempre seja louvado. Hoje o nosso estudo será sobre o meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-to outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei. Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versículo 33 a 37. Por estas palavras, Jesus se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam razão nenhuma de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem e nem os compreendiam. Só isso pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia da sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas, ainda mais fortemente a um povo ignorante de saber, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o reino de Deus, no qual se encontra toda a sua glória e para a qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou-lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê
forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos dela fazem é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais leveza, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pelas simples dúvidas sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele se porta como a criança que nada vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor de seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas. São tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentemente como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas num monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura, e ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar.
E mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só que aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses. Ao pensar no destino que o aguarda, Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. O estudo de hoje possa trazer a reflexão para as dúvidas, né? Que cada um possa ter sobre essa passagem que Deus fala, né? Que Jesus fala, que o mundo dele, né? Que o reino dele não é deste mundo. Porque teve uma época da minha vida que eu tive muitas indagações. E ainda tem. Por isso que eu gosto de ler, de estudar. Porque quando você busca, a fé raciocinada, ela te liberta, a verdade te liberta, né? Então, por isso que a gente tem que ler, buscar, entender, compreender, né? Essas palavras do Cristo. Então, que a gente se prepare para esse reino que não é deste mundo. Porque ele disse que o reino dele não é deste mundo. A gente está aqui de passagem. Aqui é uma escola onde a gente vai depurar os nossos, né, sentimentos, a nossa moralidade. Então, que a gente possa sair daqui para chegar a esse reino que nos foi prometido, melhores, né? Que é isso que Deus espera de nós. Boa noite, que Deus abençoe vocês e até o próximo estudo.